E aí, tudo bem? Vamos lá, olha só. Estou passando aqui rapidamente para trazer um vídeo curto, uma espécie de tutorial, tá? Para poder trabalhar melhor com vocês na fase do estudo de primeiro contato, as marcações, os grifos, as anotações. Quando eu falo para vocês que é desnecessário fazer resumos quando você está estudando no primeiro contato, na verdade, o que eu estou dizendo é que é totalmente desnecessário que você, uma vez extraído o conteúdo essencial do texto, leve esse conteúdo para um outro material, escrevendo isso em um caderno, por exemplo. Por que, que eu falo isso? Porque você pode perfeitamente fazer esse seu resumo dentro do seu próprio material base, tá? Como que você vai fazer isso? Sabendo grifar, sabendo fazer anotações, sabendo fazer marcações da forma correta. Lembrando, esse vídeo é um vídeo simplificado sobre marcação e sobre anotações. A gente tem uma aula específica sobre isso, tá? Que inclusive vai ser o tema desse mês de outubro no nosso encontro mensal. A gente vai conversar sobre aprofundamento em marcação e realização de questões. Como que você trabalha melhor a revisão, como que você consegue preparar melhor o seu material e como que você pode usar as questões para te auxiliar nas revisões. Perfeito? Esse vídeo aqui é um vídeo para você ter uma maior facilidade, um maior conforto já nesse momento em que você está estudando e que sentiu alguma dificuldade, embora tenha assistido a aula inaugural, embora tenha assistido o vídeo que está lá no nosso Hotmart, você ainda ficou com algumas dúvidas e acha que não está muito à vontade. Vamos lá, pessoal, como é que funciona o nosso esquema, nosso sistema de marcação? Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: primeiro ponto, essa aula, esse vídeo que eu estou gravando para vocês, é para quem estuda através de material escrito, tá? Quem estuda através de videoaula, obviamente, vai ter uma outra metodologia, que é a confecção de um caderno objetivo. A gente conversa sobre isso em um outro momento. Aqui a gente está trabalhando com, professor, eu tenho um PDF, eu tenho um livro que eu vou ler. Como que eu preparo esse material para lá na revisão eu conseguir ler melhor esse material? E já durante a primeira leitura eu trabalhar esse material de uma forma que eu consiga já extrair dele algum conteúdo, extrair dele a essência, né, para facilitar decorar aquele conteúdo. E realmente é isso, gente, é decorar. A gente precisa decorar o que está no livro. Em que pese eu seja da linha que você precisa entender a estrutura, compreender a dogmática, para você conseguir chegar numa prova e acertar, depois que você entende a dogmática, compreende a estrutura, você precisa decorar exatamente aquilo ali. Até porque, por exemplo, existem coisas que não dá para você simplesmente compreender. Não se compreende percentual, percentual de para progressão de pena, não se compreende requisitos para licitação, por exemplo, modalidades. Você decora e pronto. Tem que decorar. Se você quiser passar num concurso em que os cortes estão sendo na faixa de 80%, você vai ter que decorar a matéria. Perfeito? Então vamos lá. O que, que eu sugiro para vocês nesse primeiro contato? Tenham marca-textos, tá? Quem ainda não recebeu, inclusive, o kit de boas-vindas, fica tranquilo, porque no kit de boas-vindas de vocês vão ter uma surpresa em relação a isso. Quando eu falo tenham marca-textos, tenham realmente a quantidade que seja compatível com a simbologia que vocês vão criar. Lembra que lá no nosso estudo inicial, no nosso encontro inaugural em grupo, eu falo para vocês, criem simbologias. Por quê? Porque quando você vai estudar posteriormente um determinado material, quando você bate o olho, você já sabe exatamente do que está sendo falado. Perfeito? Então essa simbologia precisa ser criada, ok? Em relação a essas simbologias, isso aí vai ser você que vai criar. Por exemplo, você vai trabalhar com amarelo. O amarelo vai ser aquilo que eu achei que é importante, que é essencial, que está dentro daquele conteúdo que faz parte do núcleo essencial da informação que está naquele parágrafo, por exemplo. Tá? O verde.
Ah, o verde eu vou usar para entendimentos jurisprudenciais. Né? O que tiver lá, segundo o STF, segundo o STJ, eu vou marcar de verde, porque quando eu estiver fazendo um estudo de revisão, eu já vou saber que entendimento de jurisprudência é aquilo que está marcado de verde. Imagine, por exemplo, que haja uma exceção. Exceções, você escolhe lá que o azul vai ser a cor da sua exceção. Então você já tem aí 3 cores, pelo menos, base, tá? Para começar a sua simbologia, começar as suas marcações. E aí você pode trabalhar também com sublinhar, tá? Além de você destacar, você pode sublinhar palavras-chave, por exemplo, na revisão. Quando você faz o estudo de primeiro contato, você faz as marcações com grifo, que vai ser muito mais amplo do que você depois na revisão vai fazer. Por quê? Eu sempre peço para vocês o seguinte, gente. Comecem lendo um determinado parágrafo, buscando informações relevantes dentro daquele parágrafo. O que aquele parágrafo ele responde? Porque, vejam, informações elas têm que ser úteis. Se você está estudando para concurso, as suas informações constantes daquele livro precisam responder questões. Vocês já fizeram provas por aí, vocês já fizeram questões por aí, por isso que eu acho que fazer questão é importante. Por quê? Porque quando você lê uma informação em um determinado livro, você já bate o olho na informação e sabe, essa informação aqui é uma informação relevante. Por quê? Porque diz respeito a como isso vai repercutir na prática, ou quais vão ser as consequências do não cumprimento, da não observância desse determinado requisito. Enfim, você precisa, dentro da sua leitura, encontrar respostas para aquelas questões hipotéticas que eu falo para vocês. Já vai lendo com a cabeça de estar buscando informação. Essa é a essência. Porque quando você encontra essas respostas, isso faz sentido para você, o seu cérebro reputa aquela informação como uma informação importante e vai guardar, armazenar aquilo em um espaço apropriado para uma memória de médio e longo prazo. Perfeito? Então vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Com uma leitura aqui de um material qualquer e a gente vai ver como isso pode funcionar, tá? Vou pegar aqui as minhas cores e a gente vai começar a trabalhar. Aqui eu vou escolher, por exemplo, o amarelo como importante. Eu li um texto, o que tem de importante que precisa ser destacado? Lembrem-se, aquilo que você vai destacar é justamente o que é a essência da informação, que é aquilo que em uma eventual revisão você vai ler diretamente. Ah, professor, eu vou ficar preso na revisão então só o que está marcado? Obviamente que não. A ideia é que você leia só o que está marcado, forçando a sua cabeça a recuperar o todo. Você lê o todo reduzindo. E na revisão você lê o reduzido buscando o todo. Então a ideia é que você marque partes essenciais do seu texto, para que, quando você for fazer a revisão, essas partes essenciais sejam suficientes para você recordar. Professor, não fiz sentido algum quando eu li as partes marcadas. Volta no parágrafo completo. Muito provavelmente você marcou errado. E agora, numa segunda leitura, talvez você vai perceber partes mais importantes e vai fazer agora os ajustes nas marcações. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou usar o amarelo como partes essenciais, o verde como jurisprudência, o azul para exceções. Ok? Imagine o seguinte, comecei uma leitura aqui. Abri o estudo do artigo 139 no livro do Kleber Masson, Difamação. Ele traz aqui o conceito, ele traz a objetividade jurídica, e aí quando ele começa a falar sobre o núcleo do tipo, eu vou lendo assim. Difamar é imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. Então, daqui eu já tiro que é importante eu destacar o núcleo, obviamente. O que é que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber o que é difamar. Então, preciso começar pelo objeto de estudo, que é difamar. O que é difamar? É imputar a alguém fato ofensivo à reputação. Professor, você marcou quase tudo aqui. Sim, por quê? Porque aqui já está resumido, já é um conceito bastante condensado, bastante objetivo, né? Então, difamar, imputar a alguém, fato ofensivo, reputação. Informações importantes aqui. Difamar é o objeto de estudo. O que é difamar? É imputar a alguém. Isso é importante, porque o alguém é uma informação essencial.
Não pode ser simplesmente imputar. Fato ofensivo e a reputação. Então vejam. Consiste, pois, em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social. Então, desacreditar publicamente pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito, convívio social. Maculando o seu respeito no convívio social. Na linha da jurisprudência, na linha da jurisprudência nós temos aqui uma informação ligada à jurisprudência. Já vou pegar a minha cor verde, que é a cor que eu separei para entendimento jurisprudencial. Então, na linha da jurisprudência do STJ, a ocorrência do delito de difamação dá-se a partir da imputação deliberada de fato ofensivo à reputação da vítima, não sendo suficiente a descrição de situações meramente inconvenientes ou negativas. Muito bem, isso aqui é um complemento ao núcleo do tipo conceituado ali em cima. Então, na linha da jurisprudência do STJ, a ocorrência do delito de difamação dá-se a partir da imputação deliberada de fato ofensivo à reputação da vítima, não sendo suficiente descrição de situações meramente inconvenientes ou negativas. Muito bem. Veja-se que, ao contrário do que ocorre na calúnia, não existe o elemento normativo do tipo falsamente. É importante você botar aqui o ao contrário na calúnia, não existe elemento normativo do tipo falsamente. Portanto, subsiste o crime de difamação, ainda que seja verdadeira a imputação. Muito bem. Então a gente vem aqui e subsiste a difamação, verdadeira a imputação. Salvo quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício. Salvo é uma exceção. Lembra que a gente tem uma cor para exceção? Então, olha aqui. Eu já encontrei uma parte que eu vou precisar destacar aqui, ó. Salvo ofendido funcionário público, ofensa relativa ao exercício de suas funções. Aí vem, desde que dirigida a ofender a honra alheia. Buscou o legislador deixar nítido que as pessoas não devem fazer comentários desairosos sobre a vida alheia. Agiu bem ao proceder dessa forma, pois não se pode permitir, em nenhuma hipótese, o desnecessário ataque à honra alheia. Isso é necessário vocês marcarem? Isso são comentários pertinentes do autor sobre o que está aqui, ótimo. Mas vocês acham que isso aqui vai ser cobrado em uma prova? Não. Nada obstante, o Código Penal não descreva em seu artigo 139 a conduta de propalar, aquele que assim age pratica nova difamação. É importante você dizer que o Código Penal não descreve? O Código Penal não descreve no artigo 139 a conduta de propalar. Aquele que assim age pratica nova difamação, pois lhe é vedado levar uma difamação adiante. Prestem atenção em um detalhe aqui, gente. O propalar não é você criar um fato, uma informação nova, né? É você dar amplitude a uma informação que já circula. Então é algo que já está circulando, alguém já inventou aquilo ali, né? Ou não inventou, está simplesmente falando, trazendo aí sobre um fato, porque não tem aqui o elemento normativo falsamente, mas a pessoa que teve a informação resolveu contar, levar isso adiante. Responde por difamação? Sim, responde. E por que responde? Porque ele estaria levando adiante, trazendo uma nova difamação, levando esse fato a outras pessoas. Então, ainda que não tenha lá o propalar, né, a gente sabe que vai haver aqui uma tipificação em relação ao crime de difamação. Então, vejam bem. A difamação atinge a honra objetiva. Muito bem, difamação, honra objetiva. Consuma-se, portanto,
Então, consuma-se. Terceira pessoa toma conhecimento da ofensa. Tentativa. Pode ou não pode ser admitida, dependendo do meio de execução do crime. A difamação verbal é incompatível. Então, difamação verbal é incompatível com a tentativa. Em razão de seu caráter unissubsistente, ou a gente atribui à vítima a prática de um fato ofensivo à sua reputação e o crime será consumado, ou não faz e o fato é atípico. Na forma escrita, contudo, é possível o conatus. Conatus é a tentativa. Exemplo, bilhete contendo imputação ofensiva à honra alheia que se extravia. Pessoal, percebam uma coisa. Dentro desse material aqui que eu trouxe para vocês, em um parágrafo, em uma página, eu encontrei informações aqui que são importantes, encontrei informação que diz respeito a entendimento jurisprudencial e encontrei exceção. Tudo isso aqui precisa ser marcado, precisa ser destacado. Dessa forma que eu trouxe para vocês, conforme a simbologia que eu trouxe para vocês inicialmente aqui no nosso encontro. Perfeito? Muito bem. Percebam que, seguindo o estudo aqui, quando a gente começa a falar sobre exceção da verdade, ele traz mais uma vez para a gente uma exceção, né? Que não é a exceção da verdade, mas uma exceção. Ele diz, não cabe exceção da verdade em relação à difamação, porque não existe o elemento normativo falsamente, tá? Mas ele traz pra gente o seguinte, uma seguinte informação. Olha só. Essa é a regra geral. Então, regra geral, não se admite a exceção da verdade no crime de difamação. De fato, seria irrelevante provar a veracidade do fato atribuído à vítima, pois ainda assim subsistiria o crime. Aí vem, excepcionalmente, entretanto, o legislador autoriza a exceção da verdade. É o que estabelece o parágrafo único do 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e ofensa relativa ao exercício de suas funções. Opa! É uma exceção. Se é uma exceção, vou pegar minha caneta de exceções. Então eu venho aqui, excepcionalmente, o legislador autoriza a exceção da verdade. É o que se estabelece no parágrafo único do artigo 139. Exceção da verdade somente se admite se ofendido funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções. Pronto, acabei de fazer uma marcação de exceção. Ok? Pessoal, perceberam que a ideia aqui é você ir cada vez mais fechando o todo para o menos? Para que você, numa revisão, leia o menos e consiga recuperar o todo? Nossa, professor, mas você marcou bastante coisas. Sim, porque estamos lendo um livro que já é bem objetivo. A ideia é que aos poucos vocês vão cada vez mais fechando isso, porque você vai fazer revisões e nessas revisões você vai ler exatamente essas partes marcadas e vai encontrar ainda mais sentido para você aqui. Ok? Muito bem, vamos lá. Percebam uma coisa. Eu, em uma eventual revisão, faria a seguinte leitura. Vamos lá ao nosso texto. Difamar é imputar a alguém fato ofensivo, reputação. Fez sentido? Fez. Então, ok. Desacreditar publicamente uma pessoa maculando o respeito no convívio social. Então, numa segunda leitura, eu marcaria aqui no difamar, eu marcaria também o publicamente, respeito e convívio social. Percebam uma coisa, essas são informações muito relevantes? Eu reputo que sim. Eu reputo que sim. Então eu vou marcar, obviamente, essas informações numa segunda leitura. Opa! Aqui tem uma coisa marcada de verde, então já sei que é um entendimento de jurisprudência. STJ diz que ocorre difamação e imputação deliberada de fato ofensivo à reputação da vítima, não sendo suficiente a descrição de situação meramente inconveniente ou negativa. Então, para o STJ, numa segunda leitura, eu marcaria isso aqui. Não é suficiente descrição de situação meramente inconveniente ou negativa. Precisa ser ofensiva à reputação.
Perceba que o meu material já está ficando robusto, com marcações cada vez mais complexas, que para mim faz sentido, pode não fazer para outras pessoas. Mas obviamente, quando você for fazer uma nova leitura, você vai compreender melhor esse seu material. O que você faria se você fosse fazer, por exemplo, um resumo desse material? Eu tenho certeza que você pegaria um caderno e lá no seu caderno você escreveria: difamar é imputar a alguém fato ofensivo à reputação. Aí você escreveria lá: é desacreditar publicamente pessoa maculando o respeito no convívio social. Percebam que tudo isso que você está levando lá para o seu caderno, que fez sentido para você, como sendo essência da informação, já está marcado no nosso material. Para que eu preciso perder tempo levando isso para um novo material, se eu posso fazer essa leitura dentro do meu próprio material base, ganhando muito mais eficiência no estudo? Perceberam? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ok? Muito bem, pessoal. Muito bem. Vamos lá. Agora eu quero falar com vocês sobre um outro detalhe. Como a gente vai trabalhar as marcações em relação à resolução de questões. Imagine o seguinte: tem muita gente por aí que fala assim: é importante, é essencial você ter um quadro de erros. O que é o quadro de erros? Fez questão, errou a questão, pega a informação correta e leva para o seu material básico, leva para esse quadro de erros, que seria um caderno de erros, ou seja, um outro material onde você iria buscar aquelas informações de questões que normalmente você costuma errar. O que eu recomendo aqui nesse caso? Fazer questão é muito importante para verificar a sua falha, verificar onde é que estão as suas fraquezas. Só que, o que eu falo para vocês? Tenham um material base para tudo. O que isso quer dizer? Ter um material base para tudo é, de fato, ter um material base que vai te servir para todas as revisões. Eu não preciso ficar buscando outros materiais. Eu vou sempre no meu material base. Imagina uma seguinte situação. Fui fazer questões e, fazendo questões, errei uma matéria que eu já estudei. Tudo bem, eu errei uma matéria que eu já estudei. O que eu recomendo a vocês? Vai no seu material base e verifica se a informação estava no seu material base. Se a informação estava no seu material base, você vai ter um grifo específico com uma cor que você não usa para outras coisas, que vai ser a sua cor do erro. Porque, ao invés de você fazer um caderno de erro, você vai marcar com uma cor específica e sempre que você for fazer revisões, você vai encontrar lá no seu material base destacada exatamente a informação de uma matéria que você costuma errar. Que você já errou pelo menos alguma vez. Então, quando você estiver revisando, opa, isso aqui eu já errei. Vamos lá. Peguei aqui, como a gente fez, né, na demonstração, um estudo breve sobre o crime de difamação. Filtrei aqui no que concursos, tá? Uma questão de difamação, obviamente. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão que diz o seguinte: no que diz respeito aos crimes contra a honra, marque a alternativa incorreta. A. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, sendo também punível a calúnia contra os mortos. Muito bem, falou de calúnia. Ele está dizendo que é imputar falsamente fato definido como crime. Também é punível calúnia contra os mortos? Sim, aqui está marcando que é incorreto. Ok. É crime difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Muito bem. Em relação ao crime de difamação, não cabe exceção da verdade? Está mandando marcar a incorreta. O que eu vou fazer com vocês aqui? Vamos fingir que a gente não sabe, né? O autor da calúnia pode interpor a exceção da verdade? Sim, a gente já viu que sim, porque um dos elementos normativos é falsamente. Então, cabe a exceção da verdade. E não será aceita em alguns casos, quando, por exemplo, o fato imputado seja crime de ação privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. A gente não estudou isso aqui hoje no nosso tutorial rápido, mas vocês já estudaram isso por aí. Vamos lá, preste atenção.
Imagine que eu erre essa questão. Ah, eu acho que isso aqui está errado. Putz, qual que era a incorreta? Era a B. Ah, por que era a B? Porque é crime difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Em relação ao crime de difamação, não cabe exceção da verdade? Vimos que cabe. Vimos que cabe. E onde a gente viu isso? Prestem atenção. Quando a gente estava lendo aqui na frente, ó, eu já vi que tem um azulzinho, que é exceção. Então ele diz o seguinte: não tem o elemento normativo falsamente. Portanto, subsiste o crime de difamação, ainda que seja verdadeira a imputação. Aí vem, salvo quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Ou seja, cabe sim exceção da verdade de forma excepcional. Essa cor que eu peguei para usar aqui para vocês agora, se eu colocar em cima da azul, vai ficar ruim. O que eu vou fazer? Eu faço um asterisco aqui do lado dessa informação com a cor do erro. Já estou chamando a atenção que essa passagem aqui responderia uma questão que eu já errei. Imagine que eu volto no meu material, como eu falei, sempre voltem no material para ver se o que você já estudou responderia a sua questão. Responderia, olha aqui, ó. Regra geral, não se admite a exceção da verdade no crime de difamação. Aí vem, excepcionalmente, o legislador autoriza a exceção da verdade no caso de difamação contra funcionário público e ofensa relativa ao exercício de suas funções. Nesse caso, então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um destaque com a minha cor do erro, porque quando eu for revisar lá na frente, eu vou saber que aqui existe uma informação que já foi problema para mim um dia, por quê? Porque eu já errei questão sobre esse tema. Percebam que o material de vocês vai ficando cada vez mais robusto à medida que vocês vão avançando com esse estudo. Perfeito? Perfeito? Então, pessoal, ficou claro para vocês essa questão envolvendo a marcação? Tá? Espero que sim, mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida ainda, me manda a pergunta e a gente vai respondendo um a um por aqui. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.